Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Meyer, jornalista e professora aqui no IFPR Campus Curitiba e estou hoje aqui conversando com o André Bacher, que é gestor de pesquisa e de projetos do Instituto Aurora. E a gente vai tratar do grupo de estudos denominado Primeiros Passos para Educar em Direitos Humanos. Tudo bem, André? Tudo bem, Patrícia. Obrigado. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho também o que é o Instituto Aurora. Bom, o meu nome é André, como a professora falou, e eu sou gestor de pesquisa e projetos do Instituto. E o nome completo do Instituto, na verdade, é Instituto Aurora para Educação em Direitos Humanos. A gente sempre gosta de reforçar esse sobrenome para Educação em Direitos Humanos, porque a gente entende que essa é uma temática que tem um lugar muito importante, que deve ter um lugar muito importante nas políticas públicas, e que é preciso reforçar o lugar político dessa pauta, que é a educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos faz parte de um movimento que já existe há quase 4 décadas no Brasil e que permanece lutando para a implementação de uma verdadeira agenda de formação para os direitos humanos, com direitos humanos, né? E isso já faz parte de alguns documentos que a gente pode falar. Mas, no caso do Instituto Aurora, nós somos uma organização da sociedade civil, sediada aqui em Curitiba, que foi criada, teve início em 2017, com a nossa diretora, que é a Michele Bravos, e a Fernanda Celano, que era uma colega dela, e começaram fazendo algumas ações ainda informais no presídio feminino, na penitenciária feminina de Piraquara, e a partir dessas vivências que elas tiveram, elas decidiram que queriam criar um instituto para formalizar essas práticas que elas já estavam fazendo lá. E com isso, em 2018, em meados de 2018, é formalizado o Instituto Aurora, que é essa organização que busca fomentar, defender, lutar pela educação em direitos humanos, aqui em Curitiba, no Paraná, mas em âmbito nacional também. A gente já fez alguns projetos em âmbito nacional. E costumamos trabalhar sempre na perspectiva de multiplicar essa ideia. Então, gostamos muito de trabalhar com servidores públicos, com professores, educadores, como é aqui no IFPR, mas trabalhamos também com o público geral, tentando sempre trazer uma perspectiva também de educomunicação em direitos humanos, através das nossas redes. E esse é um pouquinho do trabalho que a gente faz. André, até a partir do que você trouxe, o que são, né, o que é direitos humanos, né, e principalmente qual que é a importância de trazer essa temática para as instituições de ensino, sejam elas escolas ou universidades? Bom, de forma resumida, né, dá para falar um pouco sobre o que são direitos humanos. Existem várias maneiras de explicar o que são direitos humanos, pensar a história dos direitos humanos, a origem deles, mas eu acho que o que é importante é a gente saber que se trata de uma série de princípios e de normas que regem as relações humanas, as relações entre indivíduos e seus estados, seus governos e entre as nações também. Então, um marco que a gente tem dos direitos humanos no século XX é a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, que surge, então, no pós-Segunda Guerra, com a formação da Organização das Nações Unidas, né? Então, a ONU surge em 45 e já em 48 é criada a Declaração Universal de Direitos Humanos. E essa declaração traz 30 artigos que basicamente tentam definir como é que devem ser as relações para que a gente não volte a viver o que a gente viveu no início, né, do século. Então, principalmente falando das guerras e do horror que foi o nazismo, né? Então, a ideia de direitos humanos é anterior a isso, mas o grande marco contemporâneo é a Declaração Universal. É claro que a declaração, então, é digamos assim, uma pretensão de como se devem dar essas relações e direitos que todas as pessoas devem ter em qualquer lugar do mundo. Pessoas que saibam ou não da existência desses direitos devem ter esses direitos respeitados. Então, a gente está falando de liberdades, da igualdade, da liberdade das pessoas de crença, de pensamento, de opinião, de expressão, de fé, de religião, de ser quem elas são. Então, a gente está falando de liberdade, está falando de respeito à igualdade e, sobretudo, está falando do respeito à dignidade.
Então, a ideia é que, para que um ser humano tenha a sua dignidade respeitada, ele tem que ter seus direitos humanos respeitados, todos eles. E no caso do Brasil, na nossa Constituição de 1988, foram incorporados esses direitos humanos da Declaração, sobretudo no nosso artigo 5º da Constituição Federal. E isso significa que os direitos humanos para nós não são apenas algo distante, uma ideia que está numa declaração internacional, que não tem força aqui dentro. Os direitos humanos têm força aqui dentro porque a Constituição carrega todos esses direitos. E daí a importância da gente falar sobre direitos humanos nas instituições de ensino, porque, afinal de contas, a nossa Constituição, que é, digamos assim, o que estabelece as regras do jogo dentro da nossa sociedade, elas carregam os direitos humanos. Então, todos os brasileiros e brasileiras são sujeitos de direitos humanos e devem conhecer esses direitos. E as instituições, o Estado, os governos têm que respeitar esses direitos. Por isso é importante que educadores e educadoras conheçam toda essa ideia, toda essa elaboração e o que são efetivamente esses direitos, para que eles possam educar com direitos humanos, ou seja, respeitando esses direitos humanos, e educar preparando os indivíduos para se tornarem respeitadores também e sujeitos que conhecem seus direitos. Então, acho que a principal importância é que a gente tenha uma educação para a cidadania que carregue dentro de si essa cultura de direitos humanos. Mas quando você explica o que são os direitos humanos, a gente percebe uma abordagem bastante humana, sociológica, até realmente da área de direitos. A ideia desses grupos, do grupo de estudos e desses encontros para debate sobre essas temáticas, é apenas para educadores destas áreas específicas? Essa é uma pergunta muito boa e bem importante. Essa é uma dificuldade que se encontra, né? Então, quando a gente fala de educação e direitos humanos, é comum que se pense que esse vai ser mais um encargo dos professores e professoras das humanidades, professores e professoras de história, de sociologia, de filosofia, e que isso não tem a ver com outras áreas do conhecimento. É claro que pode ser difícil para um professor de química, por exemplo, ou de matemática, tratar especificamente de um tema de direitos humanos, mas não é impossível, né? Mas a questão aqui é que ele também tem que estar por dentro desse debate para que ele possa educar com direitos humanos e para os direitos humanos. Ou seja, se a gente pensar essas áreas de ciências mais duras, né, como é a física, a matemática, a química, a biologia, não se pode simplesmente olhar para essas áreas como se elas estivessem descoladas desse debate. Elas também estão dentro desse debate e precisam estar dentro de uma aula dentro dessas áreas, né? Então, o grupo de estudos, ele tem esse intuito de ser, como é o nome, né? Primeiros passos para educar em direitos humanos, para que a gente possa debater com qualquer pessoa que venha participar o que são esses direitos humanos e como eles devem fazer parte do dia a dia de um educador ou de uma educadora. Mas então, nessa perspectiva de proposta do grupo de estudos, o entendimento é que os direitos humanos eles ainda são um tema transversal na educação, porque você falou em educar com direitos humanos, educar para os direitos humanos, né? É quase colocar os direitos humanos quase na centralidade também da educação, do processo educativo, assim. Sim, eu acho que dá para fazer uma explicação que eu gosto bastante para tentar explicar um pouco melhor isso. Quando a gente fala de educação em direitos humanos, uma das perspectivas que existem é de a gente pensar em 3 dimensões, digamos assim. A gente educa sobre direitos humanos, e aí a gente está falando de explicar o que são direitos humanos mesmo. Vamos falar então da história, o que é o princípio da liberdade, da igualdade, o que é o respeito à dignidade, de onde vêm os direitos humanos, enfim. Então, falar sobre direitos humanos. Uma segunda dimensão seria educar com direitos humanos, ou seja, então, pegando todo esse conhecimento e trazendo para uma prática pedagógica, de respeito à dignidade dessa pessoa, e aí é um tema que está muito em voga, por exemplo, que é lidar com a diversidade, com a diferença, né? Isso tem a ver com direitos humanos. Se a gente está encontrando alunos e alunas diferentes do que se costumava pensar dentro de padrões, etc., a gente tem que estar preocupado com isso, e essa é uma preocupação também dos direitos humanos. E uma terceira dimensão é de educar para os direitos humanos. E aí significa, então, preparar esses indivíduos também para o exercício dos seus direitos,
mas também para o respeito da diversidade, da dignidade das outras pessoas com quem eles convivem. E então isso tudo faz parte de uma educação em direitos humanos, essas 3 dimensões. Então é claro que tem que estar dentro de toda instituição de ensino como um tema transversal, porque deve fazer parte, inclusive, do projeto político-pedagógico, né? A instituição tem que se apoiar numa educação em direitos humanos, porque isso faz parte do que se entende como educação a partir da nossa Constituição. Afinal de contas, a gente é importante que se eduque para o exercício da cidadania, para o desenvolvimento pleno de um indivíduo, e o indivíduo só pode se desenvolver plenamente quando sua dignidade é respeitada e quando ele é capaz de respeitar a dignidade de quem está ao seu redor. Então, nesse sentido, sim, tem que ser um tema transversal, mas também pode ser objeto de debate, de estudos, eu acho que em todas as disciplinas, apesar de que algumas possam ser mais difíceis, mas eu acredito que pode ser sim debatido, sempre que algum aluno, alguma aluna levantar algum tema do momento, é muito possível que ele esteja inserido num debate de respeito ou não dos direitos humanos. A gente olha para as redes sociais, diariamente a gente vê esse debate aparecendo, talvez não com esse nome de direitos humanos, mas quando fala de diversidade, quando fala de respeito, quando fala de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, a gente está falando de direitos humanos. Pegando um pouco essa questão até de liberdade de expressão, enfim, por que existe uma ideia de que essa discussão sobre direitos humanos ainda pode ser compreendida como doutrinária ou como ideológica? E qual é o teu posicionamento assim, sobre isso? Essa é uma pergunta muito boa também. Acho que é difícil de responder porque tem várias frentes que a gente poderia pensar. No caso do Brasil especificamente, muito por causa do último Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, que é um plano, então, criado pelo governo em 2009, que trazia questões muito importantes, como, por exemplo, o direitos de grupos vulnerabilizados, o aborto. Esse plano ele trazia essa discussão para a sociedade para que esses temas passassem a ser pautados publicamente. E isso é um dos marcos que gera uma certa repulsa à ideia de direitos humanos na sociedade civil, na política e na sociedade civil. Antes disso, na verdade, já havia também um fenômeno que começa durante o período de democratização, nos anos 80, porque durante a ditadura você tinha presos políticos juntos com presos comuns e havia uma ideia, então, no final dos anos 80, que os presos políticos eram presos injustamente e que deviam ter seus direitos humanos respeitados, mas que os presos comuns não. E é nessa época que surge a ideia de direitos humanos para humanos direitos, ou direitos humanos não devem ser direitos da criminalidade, etc. Surge nessa época. E surge também por conta da mídia, de alguns apresentadores de TV, por exemplo, que já traziam esses programas de violência, e mostrando que, olha, esse criminoso, olha o que ele fez, ele não pode ter nenhum direito e tal. Então, dentro da nossa história recente, existe uma certa visão de que os direitos humanos os direitos humanos são algo ruim para a sociedade porque vai beneficiar alguém que não merece. Então, nesse sentido, os direitos humanos passam a ser privilégios, né? E não direitos, porque direitos não são privilégios. Privilégios são coisas que só um grupo restrito tem, mas direitos humanos são direitos de todas as pessoas. E então, essa é um pouco, esses dois marcos eu vejo como momentos importantes para essa visão ideologizada dos direitos humanos, como se eles fossem algo ruim. Então, nesse sentido, os direitos humanos o tema de direitos humanos parece um debate do bem contra o mal, e os direitos humanos estão do lado do mal, né? Mas quando se fala disso, normalmente se fala de uma maneira genérica sobre direitos humanos. Então, quando a gente vê alguém falando, direitos humanos não deveria ser, defendem só bandidos, por exemplo, dificilmente essa pessoa está especificando do que ela está falando.
Para exemplificar, em 2018 foi feita uma pesquisa e perguntavam para as pessoas se elas eram a favor de direitos sociais. Que são direitos sociais? Direito à educação, direito à saúde universal, previdência, etc., né? E as pessoas diziam, sim, sou a favor desse direito. E aí perguntavam, mas você é a favor de direitos humanos? E as pessoas diziam, não sou a favor de direitos humanos. Como se tivesse um rótulo, então, na questão dos direitos humanos. Que direitos sociais são direitos humanos também. Então, na verdade, é uma contradição, porque é justamente uma ideia que foi ideologizada para se defender que é algo de ruim nos direitos humanos. E, só para fechar, por que eu acho que isso acontece também? Porque, evidentemente, os direitos humanos estão ligados ao respeito, novamente, né, à dignidade, mas também à atuação do Estado na efetivação desses direitos. Ou seja, num Estado de direitos humanos é preciso uma participação para que as pessoas tenham, como eu falei, por exemplo, educação universal, saúde, acesso à saúde universal, emprego, moradia, alimentação, todos esses são direitos humanos. Se você tem um espectro ideológico que pensa que o Estado não deve interferir na vida das pessoas, evidentemente ela vai ver isso com problemas. E aí vai acabar se apegando a só um certo gênero de direitos humanos, que são os direitos individuais. Então, todos os direitos humanos são ruins, menos os meus direitos individuais. Mas, às vezes, a pessoa também não quer que o outro tenha direitos individuais, ela quer ter os direitos dela. Então, eu acho que um pouco isso explica o porquê desse ataque aos direitos humanos, ou a distorção do que são efetivamente direitos humanos. Mas eu acho que também é um fenômeno complexo que pode ser explicado por outras frentes, mas eu acho que dá para entender um pouco a partir disso. André, deixa eu pegar um gancho aí para falar de um dos temas que está sendo proposto agora nessa segunda edição, né, do grupo de estudos, está sendo introduzido agora, que é o tema que vai tratar sobre radicalização política, né? E a gente está num cenário aqui de ano eleitoral também no Brasil. Qual que é a importância de trazer esse tema, então, de tratar de radicalização política nesse cenário que a gente tem hoje e relacionando exatamente com essa questão, né, de de tentar trazer essa perspectiva mais ampla do entendimento do conceito de direitos humanos? O tema da radicalização é um tema que entrou no radar do Instituto Aurora bem recentemente. Esse ano mesmo foi quando a gente começou a debater dentro do Instituto que era preciso olhar para isso. O que é esse tema da radicalização? Não só no Brasil, mas mundialmente, nas últimas décadas, no Brasil mais recentemente, vem havendo uma certa disseminação de ideias contrárias a coisas como os direitos humanos, a democracia, as instituições, ou seja, o poder legislativo, o poder judiciário, como se todas essas ideias fossem, novamente, um mal que tem que ser combatido. Então, a radicalização é esse fenômeno de pessoas começarem a aderir a essas ideias por conta da mídia, as redes sociais, o WhatsApp, as fake news, que vão criando um estado de alerta, assim, na população, como se tivesse algo de muito ruim acontecendo, uma conspiração que precisa ser vencida, e a própria pandemia mostra isso. Então, pessoas contrárias à vacina, ou que achavam que a vacina ia instalar um chip nelas, que a ONU é um órgão que ia dominar o mundo e tal. Esse tipo de pensamento conspiratório faz parte desse fenômeno de radicalização. E o problema é que, se ele se espalha muito, ele vai, de fato, minando as instituições da sociedade. Apesar de que, muitas vezes, essas pessoas que falam isso se defendem que estão fazendo isso em prol da democracia, na verdade, isso é um ataque à democracia. Então, no Brasil, tem pouca gente ainda estudando Estudando tem mais gente, mas assim, tem pouca literatura, pouca publicação sobre esse fenômeno. Mas ele é tão importante que em alguns países, como na Inglaterra e na Alemanha, já existem centros de prevenção à radicalização de jovens, por exemplo. Então, assim como existem, por exemplo, centros que percebem que uma
um adolescente ou uma criança está num lar problemático, por exemplo, já existem centros que tentam entender se essa criança, esse adolescente está passando por um processo de radicalização. E, como eu falei, no Brasil ainda não existe isso, mas a gente percebeu como deve ser papel da educação em direitos humanos lidar com essa questão. Porque a gente está falando de uma prevenção, no caso de quem ainda está sendo radicalizado, ou pode acabar sendo, e de uma tentada de retomada de quem já foi radicalizado. E se a gente olha o nosso entorno e amigos e parentes, a gente eventualmente encontra alguém que já tem um pouco essas ideias. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso e acho que é papel da educação em direitos humanos. E é por isso que a gente decidiu introduzir também esse tema no nosso grupo de estudos agora, desse ano, para que os educadores também passem a reconhecer esses sinais de radicalização para, de repente, perceber um aluno ou uma aluna que possa estar com um discurso mais extremo e que possa estar justamente frequentando espaços físicos ou virtuais que promovam essa radicalização. André, qual que é a importância de trazer essa discussão sobre radicalização política, que você falou que é tão recente, para esse que é um ano eleitoral aqui no Brasil? Essa discussão, tem tudo a ver com a eleição, porque, afinal de contas, esse fenômeno da radicalização é um fenômeno que, no nosso caso, vem por parte também do governo e acaba gerando pessoas que vão, na hora das eleições, se pautar nessas ideias. Então, quando no Instituto Aurora mesmo, a gente tem projetos voltados para a eleição, que a gente defende um voto responsável e um voto consciente. E para isso é preciso que as pessoas compreendam, fenômenos como esse de radicalização. Os discursos que eu estou ouvindo, se eles fazem sentido ou não fazem sentido, são extremos ou não são. E isso vai se refletir na hora de votar em candidatos e candidatas que, de fato, sejam coerentes com as nossas instituições e com os direitos humanos, para que a gente possa, de fato, ter uma democracia saudável. São temas muito atuais, né? Mas o que do grupo de estudos, um educador que participa dos encontros, realiza ali as leituras, ou verifica ali o material que é indicado para verificação, o que ele consegue levar para a prática dele em sala de aula? Bom, eu acho que, para responder essa pergunta, dá para voltar naquela divisão do que é educação em direitos humanos. Então, no grupo de estudos, a gente começa tentando entender o que são esses direitos. Então, a gente fala um pouco sobre essa história, sobre os movimentos sociais que geram os direitos humanos, porque, afinal de contas, são direitos que vêm das lutas sociais. E aí a gente passa para entender o que é a educação em direitos humanos, como ela se forma, qual é o seu propósito, e aí passa para temas mais específicos, como a radicalização e até mesmo no fim de como é que a gente começa a pensar isso para a sala de aula. E aí eu acho que tem a ver com aquelas 3 dimensões que eu citei antes, porque a gente está falando de, primeiro, uma compreensão do que são direitos humanos, que é necessária para que que um educador, uma educadora possa refletir, inclusive, sobre o seu conteúdo, Esse conteúdo tá fazendo sentido com uma prática de direitos humanos? Então, além de entender o que são direitos humanos, uma pessoa que passa por esse grupo de estudos tem uma oportunidade de pensar como educar com e para os direitos humanos, caso ainda tenha dúvidas quanto a isso. Então, eu acho que na hora de voltar para a sala de aula, refletindo sobre esses temas, um educador pode fazer valer mais a importância dos direitos humanos na sua sala de aula. A gente até teve, no grupo do ano passado, relatos de que, no primeiro momento, os participantes começaram a perceber mais a relação que os direitos humanos têm com o dia a dia, com as falas. De repente, algum aluno faz algum comentário que pode ser trazido para essa esfera dos direitos humanos. Então, eu acho que o início é isso, é uma caminhada longa de formação contínua, como sempre na educação, mas eu acho que um começo é entendendo essas 3 dimensões do que são os direitos humanos e como educar com e para os direitos humanos. Acho que eu vou fazer uma pergunta que pode parecer um pouco redundante, mas acho que é um pouco no sentido inverso, Você acabou de colocar que, às vezes, o formador, o educador, a partir das discussões do grupo de estudos,
ele consegue saber como agir numa determinada situação, se sente mais amparado, mais seguro. Mas pensando que a gente tem muitas vezes na nossa trajetória escolar, né, ou mesmo na universidade, alguns modelos de professores, algumas referências que fazem parte ali na nossa, né, que a gente gosta de lembrar com carinho desses docentes. Você acha que, de alguma forma, essa formação, no sentido de pensar uma formação que o educador está ali pensando na questão dos direitos humanos, você acha que isso pode impactar positivamente também na vida do aluno, nessa perspectiva assim, de construir professores aí que possam ser referências de comportamento ou de posturas numa determinada medida? Com certeza, porque eu acredito que uma pessoa que consegue internalizar, capturar, né, a importância dos direitos humanos, ela acaba tendo um olhar para os outros de uma maneira mais tolerante, mais respeitosa. Então, isso é interessante, porque assim, quando a gente, ao meu ver, né, um dos principais pontos de atenção quando a gente fala de direitos humanos é a questão da dignidade. O que é tratar alguém com dignidade? É respeitar essa pessoa como ela é, como ela se apresenta para o mundo e como ela quer ser. E a gente sabe que a gente vive uma sociedade com muita intolerância, né? Então, um professor que compreende a importância disso, ela com certeza vai conseguir tratar os seus alunos e alunas de uma maneira mais empática, inclusive, né? Compreendendo mais a situação, a vivência de cada um, né? Então, eu acho que todos nós temos professores que nos inspiraram, mas a gente também tem professores que a gente tinha um pouco de um certo pé atrás, que falava coisas que incomodavam, que a gente achava estranho. Então, talvez, nesse sentido, a gente possa ver a diferença de uma compreensão maior do que é o respeito à dignidade e alguém que talvez ainda não tenha compreendido e internalizado esse debate. O projeto começou em 2021, vem agora para a sua segunda edição em 2022. Tem alguma perspectiva de ampliação do projeto? Eu acho que a ampliação, no primeiro momento, é a manutenção, né, que a gente possa continuar reproduzindo esse grupo de estudos. Esse grupo de estudos, na verdade, já é uma ampliação de um projeto anterior do Instituto Aurora com o IFPR, o NEABI, né, que é o Diálogos Interraciais. Então, eu acredito que nessa segunda edição do grupo de estudos a gente possa, além de reforçar o que a gente já vem fazendo, tentar ampliar um pouco no sentido de ter até, esse é um desejo, né, que nós temos, ter produções que o grupo traga. Então, de repente, uma materialização desses estudos possa vir por parte, né, de quem está fazendo, de quem está no grupo de estudos. E aí, é claro, repetir sempre e ampliar, né, fazer mais edições, né, do grupo. Acho que seria bem importante. André, a gente está finalizando, então eu vou passar algumas informações sobre o grupo de estudos, né? Primeiro, passos para educar em direitos humanos, né? Ele inicia no dia 2 de maio, então são 5 encontros, que são encontros online, das 14 às 16 horas, tá? As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de abril, e é um projeto de extensão, então, coordenado pelo André, por mim, professora Patrícia, e também pela professora Cássia. A gente vai colocar um link depois, onde vocês podem obter todas as informações e também sobre inscrição. Mas para finalizar, André, acho que um recado final, algo que você acha que é importante a gente ainda destacar sobre o quanto que é essencial trazer essa discussão de direitos humanos para dentro das instituições de ensino e agora, né, nessa segunda edição, para dentro do IFPR Campus Curitiba. Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite que você fez, Paty, e aos alunos. E dizer que, bom, debater direitos humanos sempre é importante, acho que sempre vai ser importante, mas a gente está vivendo num momento bastante difícil no nosso país e que a gente precisa resgatar esse debate, resgatar o que traz a nossa Constituição, e lá estão os direitos humanos. E as escolas, as instituições de ensino são um local fundamental, porque é lá que a gente tem novas gerações que vão futuramente também defender essa democracia. O grande objetivo da educação em direitos humanos é criar uma cultura de direitos humanos, ou seja, uma cultura de respeito aos direitos humanos, e eu acho que o IFPR tem contribuído muito com isso e a gente pode continuar fazendo esse trabalho aqui, que realmente é muito importante.
Acho que o Instituto Aurora também, essa parceria já é uma parceria aqui de sucesso. Obrigada, André. Obrigada aos alunos de produção de áudio e vídeo aí pela divulgação e por todo o trabalho que a gente conduziu aqui para falar um pouquinho em direitos humanos. Obrigada.